Paz. Obrigado, Deus abençoe. Amém. Obrigado. Orar pelo irmão. Deus, que está teu servo, dá ele com poder e graça, sabedoria e entendimento dos céus, para que essa palavra que nós iremos receber seja fruto do Espírito para o nosso corpo, nossa alma, nossa mente, que haja transformação na nossa vida, nas vidas daqueles que vão ver e ouvir essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Tá bom assim? Quer que diga? Para mim está tranquilo. Graças a Deus. Pai do Senhor, irmão, e eu agradeço a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos dá. Que Deus sabe, né, que de mim mesmo não tenho nada para falar, não me vejo capacitado para falar da palavra deles, mas como eu falei, as oportunidades não vamos deixá-las passar. Glórias a Deus. Aqui tem uma palavra que coincidentemente está em Malaquias 3, eu vou ler do 13 ao 18, que diz assim: As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós direis que temos falado contra ti. Vós tendes dito, inútil é servir a Deus que nos aproveita. Temos cuidado em guardar os seus preceitos em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, vós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que aventurados e soberbos, também os que cometeram amplidade são edificados com eles, tendo a Deus a escapar. Então, aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele, para que temeram o Senhor, e para os que lembraram o seu nome, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias, poupá-lo-eis como um homem poupa o seu filho, que serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e o que não serve a Deus. Glórias a Deus, né? Aqui é realmente uma palavra que Deus usou, né, o profeta Malaquias, para naquela ocasião, né, um pouco antes aqui, a irmã Silene leu, né, minha esposa, que Deus aqui questionava, né, os servos deles em trazer o dízimo, as ofertas, e eles indagavam, né, em que roubeis ao Senhor, né, nos dízimos e nas ofertas. Então aqui, pelo que a gente percebe, o povo não andava em retidão diante de Deus e acreditava que ele realmente, Deus não estava com eles, não estavam abençoando tanto quanto devia. Olhava para outras nações e via que as outras nações eram mais abençoadas do que eles. E isso não é diferente, né, no tempo de hoje, né, irmão? Porque nós não andamos, muitas vezes, na direção que Deus quer e nos orienta para as nossas vidas. Porque aqui ele fala, né, que nós veremos a diferença entre o justo e o ímpio, né? Então, isso é uma verdade que Deus nos deixou, e hoje nós vemos, né, que nós nos seguimos como devemos a Deus, andamos errante, muitas vezes, né, diante dele, e questionamos a ele porque ainda não alcançamos algumas bênçãos, não alcançamos algumas promessas que ele nos fez, mas nós nunca em um momento pergunta para a gente, né, Deus, eu estou em condições para receber essa bênção, ou estou preparado para receber, porque uma coisa é certa, irmão, Deus, o maior compromisso que Deus tem para com a nossa vida é com a vida eterna, porque essa vida, ela é terrena, ela é passageira, ela é breve, e Deus aqui não se preocupa muito com ele, apesar que Deus sempre nos deixou claro, né, dessa terra comeremos melhor, mas também teremos aflições. Agora temos que tomar cuidado
de não perder o nosso galardão diante de Deus, né? Porque quando a gente vai para o Salmo 90:10, a Bíblia diz, né, que o homem vive até 70 anos, né? Passou de 70 é enfado e cansaço. Então a vida é breve. Então a gente tem que tomar cuidado realmente com o que Deus tem para com as nossas vidas. Porque muitas vezes quando olhamos e quando Deus fala que nós veremos a diferença entre o justo e o ímpio, quando nós vamos lá para Lucas 16:19 ao 31, quando Deus compara lá, né, o rico ao Lázaro. Nós conhecemos bastante essa história, que o rico viveu nessa terra com todo o deleite, com todo o luxo, com toda a prosperidade, enquanto Lázaro comia, né, o resto, que se achava na rua, tudo. Mas naquele momento que passaram ambos, morreram, Deus teve um encontro, né, com Lázaro. Ele foi para os seios de Abraão, né, para o braço de Abraão, enquanto o rico foi atormentado, ali no tormento eterno, né, que nós sabemos que isso está reservado para aqueles que não servem a Deus, aquele que não teme a Deus. Né? Então, isso é muito sério, né, irmão? Hoje, nós achamos que Deus não é, muitas vezes, em nossas vidas, mas nós erramos. E Deus age mais em nossas vidas quando o momento realmente está mais tribuloso. Eu falo da minha vida, né? Esse período de pandemia que nós passamos aí de 3 anos, foi o período que Deus mais prosperou na minha vida. É impressionante. Eu ficava até, quantas pessoas tinham algumas dificuldades em recurso financeiro, Deus mandava contrato assim que eu falava, Senhor, meu Deus, foi nesse momento que conquistamos algumas coisas. Os processos também foram grandes, mas Deus mostrou a diferença sobre a minha vida, a vida da minha esposa, e foi um momento que nós andamos mais em hospitais, todas, e em nenhum momento fomos afetados, ou enfim, tivemos Covid, né? Então Deus demonstrou a sua diferença, né, entre aquele que serve e aquele que não serve, né, nessa prosperidade que Ele fez para as nossas vidas. E o que nós vamos dizer também, né, da vida lá de Daniel, né, quando Daniel foi jogado na cova, né, porque buscava a Deus dia e noite, e Deus não livrou ele da cova, mas passou na cova e mostrou mais uma vez a diferença para quem serve a Deus, para quem não serve. Isso também foi na vida dos 3 que foram jogados na fornalha, né? Então, nós vemos grandemente o quanto Deus mostra em nossas vidas a diferença, né, daqueles que servem para aqueles que não servem a Deus. Né? E nós sabemos, irmão, que Deus está próximo, os dias estão difíceis, e hoje o sistema, desde o início, né, da fundação do mundo, o papel do inimigo é deixar a palavra de Deus desacreditada, né? E, consequentemente, falar, né, que o inferno não existe, isso são coisas criadas e faladas, mas nós sabemos que a palavra de Deus, ela cada dia se cumpre e as pessoas não querem chegar, porque eles tomam como parâmetro dizendo, Deus é amor, Deus não vai punir o seu povo dessa forma, tudo. Mas ele deixa claro que naquele dia ele fará a diferença entre o justo e os ímpios. Isso é bíblico, então vai se cumprir, meus irmãos. Então nós temos que tomar cuidado realmente com os nossos caminhar, porque não é fácil. A gente sabe que 24 horas durante o dia, infelizmente, não somos tão justos como gostaria, né? A gente peca, a gente falha, somos errôneos, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, sempre se faz presente, né? Nos livrando de todos esses mal, né? E quando verdadeiramente a gente olha a palavra de Deus, a gente vê lá o que está também lá em Apocalipse, né? Do 20 ao 11, Deus deixa claro essa diferença, como que ela vai ser feita, né, na vida daquele que serve a Deus e para quem não serve a Deus. Então, isso aí é bíblico e vai se cumprir, porque uma coisa que a gente vê é Deus se cumprindo as suas promessas. Né? Quando nós olhamos aqui Apocalipse 20, do 11, ele começa dizendo aqui, né, e vi, do 11, né, que é 10, 11, e vi um grande trono branco. Perdão, 20, Apocalipse 20, do 11. 20 do 11. E aqui ele fala, e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, e cuja presença fugiu
a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se o livro o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo a sua obra. E deu o mar os mortos que nele havia, e o morto e o inferno dentre os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo a sua obra. E o morto e o inferno foram lançados ao lago do fogo. Essa é a segunda morte, é aquela que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Então aqui, meus irmãos, Deus fala a sua verdade, né? E nós temos que tomar cuidado e nos observar todo dia, porque há um tribunal de Deus para todos os dias da nossa vida, né? Todas as nossas atitudes, todos os nossos dias são registrados para com Deus, porque no dia do juízo final, tudo isso vai vir à tona, né? Em nosso favor e contra a gente. Então temos que tomar cuidado, porque Deus está voltando e Ele é fiel para se cumprir a sua palavra, né? Nós não temos como escapar do julgamento dele, né? Imagino, assim, me atrevo a imaginar um pouco aquele dia, né, de acusações terrível que vai ser, né, para muitas nações. Então temos que tomar cuidado que o deleito desse mundo não possa nos desviar da presença do caminho de Deus, né? Cada dia nós possamos nos firmar no Senhor, tá, com o propósito do que Ele tem para com as nossas vidas, entendendo e compreendendo, como Deus falou, que nós veremos a diferença entre o justo e o ímpio. E aqui Deus fará essa diferença, né? Porque naquele dia vai ser um dia realmente de ai, de aflição, e todos vão se lembrar de quanto o Evangelho foi pregado, as oportunidades foram dadas, e as pessoas não quiseram aceitar Cristo, né? Porque na concepção de muitos, servir ao Senhor não está na moda, né? Como se diz, né? Vamos realmente viver a religião, que a religião está na moda, mas o reino de Deus, que é a verdade, que é a sua palavra, esse nós sabemos que muitos não verão. E quando nós vamos aqui também para Apocalipse 6, 15 e 16, que diz aqui, né? Apocalipse 15 e 16. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunais, e os poderosos, todos servos e todo livre, esconderão nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam: os montes, ó rochedo, caia sobre nós e esconde-nos nosso rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque vinde grande dia da sua ira, e quem poderá substituir? Subsistir. Aqui nós verificamos, irmão, que nesse tempo hoje nós tememos a morte, mas nesse dia aqui, todos esses que estão aqui em julgamento vão querer a morte, porque saberá que a morte é melhor do que o julgamento do Senhor, né? Porque Deus é fiel para se fazer cumprir a palavra dele. Então, quando Deus tem propósito, tem obra para com as nossas vidas, nós temos que tomar cuidado, né, para não fazer de qualquer maneira, de qualquer forma, porque Ele chama a nossa atenção, né? E naquele dia nós veremos a diferença daquele para quem serve a Deus e para quem não serve a Deus. Porque paramos para pensar, todos nós seres humanos temos uma lei muito forte dentro da gente, né? Que é a lei da justiça, né? A gente tem a lei da justiça. Aos nossos olhos, quando a gente olha o malfeitor fazendo essas barbaridades, de crimes que tanto a gente lê todos os dias, a gente tem esse julgamento, que é que aquela pessoa seja condenada, seja tirada do convívio da sociedade. Se nós, pecador e errôneo que somos, temos esse desejo no nosso coração, imagina o nosso Deus, né, de santidade, que fez todos nós para que possamos ser felizes
e fizemos tantas e tantas coisas diante dele que não o agradou, né? Então, meus amados, vamos cada dia pedir graça, pedir força a Deus para naquele dia a gente verdadeiramente estar no reino eterno, né? Para a vida eterna e não para a condenação eterna, né? Porque sabemos que a segunda morte, ela existe e queremos a gente, goste ou não, mas ela virá a todos nós. Então vamos verdadeiramente buscar a Deus cada dia e sabendo, né, que Deus fará a diferença, porque muitas vezes na nossa vida, quando Deus se faz em silêncio, né, em algumas direções que a gente busca, ora, Deus não usa muito o profeta em nosso favor, alguma coisa, isso causa um certo desânimo e a gente já vai querer culpar Deus e julgar Deus, né? Mas nunca olhamos para a gente e fala, Senhor, aonde eu erro, o que eu falo, o que eu estou falhando diante de Ti, para que o Senhor não possa me atender e me responder e me dar direção, né? No que o Senhor já tem prometido para com a minha vida. Porque quando nós olhamos essa situação e a gente vê que Deus sempre fez diferença para aquele que serve a Ele e os que não servem. Quando a gente vê, quando Moisés foi levantado para libertar o povo no deserto, Deus se fez presente. Deus mandou todas as pragas, e nenhuma delas atingiu o povo deles escolhido. Eles estavam na mesma terra que os egípcios, mas eles não foram atendidos por quê? Porque Deus fez diferença daqueles para quem serve, para os que não servem. Então, nós vemos isso todos os dias. Se nós olharmos aqui a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a gente vê quantos livramentos, quantas maravilhas que Deus fez e continua fazendo em nossos tempos. Porque você vê quando, na época de Malaquia, o povo questionando a Deus, se comparando a outras nações, e nos olhos dele, no entendimento dele, eram mais prósperos do que ele. Mas isso é uma verdadeira desculpa. Isso. Desculpa. Isso não é uma verdade, né? Porque Deus faz a diferença e sempre vai fazer. Sempre entre o justo e o ímpio. E Deus julgará. Perdão, irmão. Ai. Perdão mesmo. E Deus fará sempre essa diferença em nossas vidas, né? Glórias a Deus por isso, né? Porque se Deus não fizesse isso, o que seria de nós, né? Então, nesse mundo, nós possamos ter prosperidade, mas em nenhum momento possamos perder a presença de Deus pelas nossas prosperidades. A gente precisa priorizar Deus em tudo em nossa vida, né, irmão? Porque a gente sabe, todos nós temos necessidade, a gente sempre prioriza as nossas necessidades e acaba muitas vezes esquecendo de Deus. E quando a gente deveria colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas, né? Buscar a direção, porque Ele fala, primeiro busca o reino dos céus, que as demais coisas serão acrescentadas, né? Então, que verdadeiramente Deus possa suprir todas essas nossas necessidades, né? Dando força, dando vitórias a todos nós, né? Porque quando nós vamos também em Salmo 9, 17, Deus também deixa aqui claro, né? O que acontecerá com aqueles que verdadeiramente não tem Deus, né? Não serve a Deus, né? Porque hoje a gente muitas vezes quer negociar os princípios da palavra de Deus, mas a palavra de Deus não é negociável, né, irmão? Não adianta a gente querer agradar a um, agradar a outro, fazendo negociata, dizendo, querendo dar a interpretação da palavra dele de forma que possa agradar a um grupo, a outro grupo. Tudo isso é em vão, né? Porque quando nós olhamos aqui em Salmo 9, 17 e 18, ele fala: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus, porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres
perecerá perpetuamente. Então, Deus deixa claro sempre que haverá essa diferença entre o justo para o ímpio, né, irmão? Então, não adianta nós queremos julgar Deus e achar que Ele não é conosco, né, em alguns momentos, porque a gente está passando algum processo, alguma coisa. Porque, infelizmente, irmão, nós estamos no mundo e teremos aflição, e o dia mal, ele vem na vida de todos nós. Infelizmente, ele vem. Mas a diferença é que o dia mal na vida de um justo tem a presença de Deus, dando direção, dando orientação, curando, libertando, transformando, porque Deus sempre fala, né? Tudo aqui é para a honra e glória do nome dele, né? Então, verdadeiramente, meus amados irmãos, vamos, cada dia da nossa vida, olhar para o reino e lembrar para que Deus sempre possa fazer essa diferença e que nós, cada dia, possamos estar voltados a Ele, né? Eu quero agradecer a oportunidade e pedir desculpa mais uma vez, né, pela tosse e tudo, mas agradeço a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede. Amém. Por isso que eu gosto, por isso que eu gosto. Por isso que eu gosto. Quebrou. Por isso que eu gosto de culto assim, que Deus fala bastante. Você vê como Deus fala, né? As pequenas coisas. Quero te agradecer, Pai, pela palavra que nós ouvimos. Eu tenho certeza que haverá mudança. Muitas pessoas acham que o que vale é aquilo que eu imagino, que eu quero. Não. A vontade de Deus tem que ser prevalecida. Amém? Vai em paz. Domingos teremos culto, mas no sábado teremos o culto das mulheres. E que vocês façam culto para a honra e a glória do Pai. Amém? Deus abençoe a todos.